O plenário de 2011-2014 do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região tenho o prazer hoje de trazer aqui uma discussão de suma importância para todos os nutricionistas do país. A gente vai ter aqui uma apresentação sobre a nova Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A coordenadora da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, doutora Patrícia Constante Jaime. Então, a gente tem uma oportunidade realmente que a gente quer aproveitar bastante, que é ouvir da própria doutora Patrícia todas as informações sobre o desafio de implantar essa nova política, que esse é o tema da palestra dela. Bem, eu quero apresentar apropriadamente a doutora Patrícia. E então, a doutora Patrícia Constante Jaime é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Goiás, em 1994. Pode falar a data? Pode. 40 anos com muito orgulho. Tem mestrado em 1999 e doutorado em saúde pública pela Universidade de São Paulo em 2001, pós-doutorado pelo NUPENS da USP em 2003 e pela London School of Hygiene and Tropical Medicine do Reino Unido em 2008. E é livre docente pela USP em 2010. É professora associada do Departamento de Nutrição, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. É membro do Grupo de Trabalho Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da Abrasco e tem experiência na área de Nutrição e Saúde Pública, atuando principalmente nos temas avaliação de programas e políticas em alimentação e nutrição, delineamento e avaliação de intervenções nutricionais, epidemiologia nutricional das doenças crônicas e promoção da alimentação saudável. É bolsista produtividade de pesquisa do CNPq nível 2. Desde março de 2011, a doutora Patrícia está à frente da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde como coordenadora geral. Então a gente vai ter o prazer de ouvir agora a apresentação dela. Eu sou nutricionista inscrita no CNPq, então é uma alegria estar aqui, rever amigos que eu encontrei desde os meus primeiros tempos de nutricionista. Eu me formei em Goiás, mas toda a minha trajetória como nutricionista foi feita aqui nessa cidade, então uma cidade que me acolheu, como acolheu tantos outros, né? Revejo aqui pessoas que desde o primeiro momento que eu cheguei em São Paulo, a Márcia, lá no HC, colegas de trabalho nas universidades que eu trabalhei, a Mônica, a Silvinha, colegas da USP, então é uma alegria muito grande retornar, a Elaine, né, que a gente já trabalhou junto em algumas oportunidades, então, e nesse momento em especial, que é um momento que eu acho que a gente está muito feliz, que é de celebração ainda dessa conquista, que é a gente ter uma nova Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? A PNAN, como todos vocês sabem, é uma das primeiras políticas, uma política integradora do Sistema Único de Saúde, do sistema do SUS, né? O SUS, como tal, uma política setorial, e que existe desde 1999, e necessitava todo um processo de revisão e de reposicionamento da agenda da alimentação e nutrição. E eu tive a felicidade de chegar ao Ministério da Saúde, a honra de ter sido convidada, né, pelo ministro Padilha para compor a equipe do Ministério da Saúde e ter a possibilidade de concluir esse processo de revisão da PNAN, que é um processo coletivo, né? Não preciso dizer isso, que é um processo coletivo. Como tem sido muita trajetória da construção da política de alimentação e nutrição no Brasil, onde os nutricionistas são agentes ativos com um conjunto de outros atores que transversalizam e que tangenciam a discussão da alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde, né? Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui. Você vai ter que controlar o meu tempo, Pia, porque eu sou tão apaixonada por essa questão dessa política, acho que a gente fazer acontecer, e esse desafio, que eu me perco aí falando da PNAN. Então, você, por favor, controle o meu tempo. Tá? Então, primeiro, você mencionar por que foi necessário mudar, né, atualizar a política. Primeiro
tempos em tempos. Fez 10 anos, quando se fez 10 anos, um conjunto de atores envolvidos na sua implementação começaram a se reunir para pensar, que rumos tomaremos em relação a essa política. Mas mais do que isso, aconteceram dois grandes, eu costumo dizer, dois movimentos de mudança, né? Um primeiro movimento de mudança, que é um movimento que às vezes a gente tem mais facilidade de identificar, que é o movimento de mudança do cenário alimentar e nutricional e o cenário de saúde da população brasileira, né? Então, todo o processo de transição epidemiológica, da transição nutricional, obrigou a PNAM a se reposicionar, apesar de toda a característica de vanguarda da política, que lá em 99 já falava da dupla carga de doenças, né? E já trazia no seu texto o desafio da obesidade, quando a Organização Mundial de Saúde ainda nem tinha lançado a estratégia global para a prevenção das doenças crônicas. Então, acho que isso para nós é um patrimônio, né? Quanto que a PNAM já trouxe, de forma precoce, a discussão da dupla carga de doenças nutricionais e o desafio de enfrentá-las. Mas, por outro lado, acho que tem outras mudanças, e que são mudanças muito positivas, que são mudanças sociais e do cenário político institucional do nosso país, né? O Brasil mudou muito na última década, o SUS, o Sistema Único de Saúde, mudou muito na última década, se consolidou, né, num conjunto de programas e ações programáticas. A área da alimentação e nutrição dentro das políticas públicas, ela também se ampliou. A discussão da segurança alimentar e nutricional, ela teve uma envergadura e um posicionamento na agenda de governo de tal forma prioritária, com a atuação do Conselho, que obrigou a nós, que num certo momento tivemos uma certa crise de identidade no setor de saúde, e a gente tem aí hoje trabalhos acadêmicos tratando disso, né? Na hora que vem a agenda da segurança alimentar e nutricional, que venha a Lausanne, que venha a política de segurança alimentar e nutricional, o que cabe ao setor saúde, né? Parecia que a gente entrou numa situação meio de crise de identidade. Qual que é a função da PNAM agora que você tem uma discussão intersetorial ampla da segurança alimentar, da cadeia produtiva de alimentos, e uma certa impotência e quase uma desvalorização da atuação do setor saúde dentro dessa agenda, né? Mas esse é processo histórico, a gente tem que entender esse processo histórico. Acho que a gente teve grandes conquistas no campo da segurança alimentar e nutricional e grandes avanços na área da implementação da PNAM, com constituição de programas, que são programas que hoje fazem parte do dia a dia do cidadão brasileiro, né, em muitas cidades, e que nos permitiu refletir sobre esses dois fluxos de mudança, né, a mudança do quadro epidemiológico e a mudança do cenário político institucional, de tal forma que hoje a gente conseguiu construir uma proposta, e o que é mais bacana é pactuar de forma tripartite, seguindo os modelos de gestão do SUS, de organização do processo, com estados, municípios, entendendo a lógica federativa do nosso país, né? Acho que essa é a riqueza do SUS, que não é uma política de Estado, de um Estado com um Estado federado, e que você tem responsabilidades compartilhadas entre União, Estados e municípios, e que a construção de uma política ela tem que nascer desse diálogo e com a participação social, respeitando todos os princípios que são os princípios organizativos e os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Acho que a gente tem muito que celebrar, por isso eu fico tão feliz, né, de vir aqui dizer que a gente conseguiu aproveitar essas janelas de oportunidades, desses dois movimentos, não ignorar esses processos e reposicionar a nossa política nacional de alimentação e nutrição. Tá? Então, muito brevemente, eu sou epidemiologista, não vou perder a oportunidade de falar, né? Então, como é que aconteceu essa mudança do cenário nutricional da população brasileira? Então, a gente tem no Brasil um conjunto de inquéritos nutricionais, inquéritos de saúde, que são um verdadeiro patrimônio. Muitos países não têm esses inquéritos, né, que nos permitem avaliar a tendência secular do estado nutricional de padrão de consumo alimentar da população brasileira. Eu não vou me debruçar, aborrecê-los aqui, detalhando todos os inquéritos, mas o resumo é que essa é a tendência, né? A gente tem uma queda importante da desnutrição no nosso país. O professor Carlos Monteiro ele menciona a fantástica queda da desnutrição infantil, né? Por outro lado, um aumento do excesso de peso e de obesidade. Não significa que não tenhamos desnutrição,
Então a gente tem uma desnutrição onde a gente tem que olhar, não basta mais aquele olhar por cima que a gente tinha, agora a gente tem que olhar com lupa. A gente tem que agora, para reduzir a desnutrição, a gente tem que exercer um dos principais princípios do SUS, que é o princípio da equidade, né? Que é o princípio da gente procurar com lupa onde é que está o problema e focalizar as nossas ações, por exemplo, nas crianças indígenas, nas crianças quilombolas, né? Na população ribeirinha da região norte, né? Onde a gente tem que olhar com muito cuidado e identificar os focos, nas periferias dos grandes centros urbanos, nos bolsões de pobreza. Então, a gente não vai ter mais, nas nossas emergências materno-infantil, aquele caso da desnutrição aguda que batia, que era tão evidente, né, Vera? Agora, isso não. A gente vai ter que exercer a equidade, a interseccionalidade para identificar esses casos. Por outro lado, mais e mais, nós vamos ter o excesso de peso, a obesidade e o conjunto de comorbidades associadas ao excesso de peso e obesidade. Nós falamos muito geral, né? Esse gráfico ele mostra que a gente ainda tem um problema no Brasil que é para as crianças, que é o déficit de estatura. A gente ainda tem que avançar na questão do crescimento ponderal das nossas crianças, mais que o déficit de peso para a idade, ele é infinitamente inferior ao excesso de peso, mesmo nas crianças menores de 5 anos de idade. Tá? Para as crianças e para os adolescentes, a gente tem um cenário absolutamente preocupante, onde 1 em cada 3 escolares brasileiros apresentam excesso de peso e 1 em cada 5 adolescentes apresentam excesso de peso. Não foi à toa que na semana passada, dentro do programa Saúde na Escola, que é uma ação, que é um programa, né, de interface entre saúde e educação, nós tivemos uma Semana Nacional de Mobilização, que foi um sucesso, né? Mais de 2 mil municípios aderiram, onde a temática da Semana de Mobilização foi prevenção da obesidade infanto-juvenil, né? E foi impressionante, porque visitei várias cidades, acho que o nosso ministro encerrou a semana em Guarulhos, né, visitando uma escola, fez questão de vir ao município de São Paulo, foi na escola que ele estudou, lá na Vila Sônia, para encerrar a semana de mobilização saúde na escola. E quanto que hoje, tanto a mídia, como os profissionais de saúde, como a sociedade, as crianças, o ambiente da escola, reconhece a questão da obesidade como uma necessidade de saúde. Quando a gente pensa em planejamento de saúde, toda a lógica do SUS é planejar a partir das necessidades, né? Então, e quanto que a obesidade já é reconhecida como uma necessidade de saúde. Então, não é mais dado numérico, né? Isso é algo que está tocando as pessoas. Então, se toca as pessoas, tem que tocar a agenda do governo, né? E o excesso de peso é essa situação dramática, né? Onde a gente tem aproximadamente 50% da população brasileira com excesso de peso e 15% com obesidade, né? E o que eu não sei se eu coloquei, os dados do Vigitel, que é o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco para as Doenças Crônicas, que tem uma vantagem que é repetido anualmente. Então, ele traz tendência anual de crescimento, onde a gente observa um incremento de 1% ao ano no excesso de peso. Não tem nenhum outro desfecho de saúde que tenha uma tendência de crescimento tão alta quanto o excesso de peso na população brasileira hoje. Nada cresce de uma velocidade tão alta como o excesso de peso. Isso nos permite projetar que em 20 anos, se nada for feito, e já estamos fazendo, mas se nada fosse feito, o Brasil teria o mesmo cenário dos Estados Unidos e do México em 20 anos em relação ao excesso de peso e obesidade. Tá? Também gostaria só de mencionar que o excesso de peso e obesidade, a gente tem que mudar o paradigma, né? Ele não é mais um problema das classes sociais mais altas. São os dados do CISVAN, que é do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, com um recorte que são as crianças, que é a população beneficiária do programa Bolsa Família, onde a gente observa que o excesso de peso e obesidade se encontra de forma muito prevalente nessa população, que é uma população mais vulnerável. Então, é um grupo que tem tanto mais déficit de estatura entre as crianças, como também uma prevalência bastante significativa de excesso de peso e obesidade. Por isso que a gente entende hoje que o excesso de peso e obesidade é a mais nova e comum forma de expressão da insegurança alimentar e nutricional no nosso país. Não dá mais para a gente pensar a agenda da insegurança alimentar e nutricional tendo como expressão biológica a desnutrição, com as carências nutricionais. Então, a obesidade é a expressão da insegurança alimentar e nutricional e esses dados comprovam isso. Tá? Obviamente, a gente também não pode ter uma leitura equivocada
que obesidade passou a ser problema de pobre, só políticas existenciais e focadas não resolver. Porque o mundo inteiro mostrou que não é isso, né? A gente tem um problema aí que tem demanda ações que são ações universais para o conjunto da sociedade brasileira. Somado a isso, esse cenário complexo de estado nutricional, a gente tem ainda a questão das carências nutricionais específicas como um desafio da agenda da saúde pública brasileira, né? Então a gente tem, dentro desse cenário, a anemia como um grande problema, o maior problema em termos de magnitude, quando eu pego as crianças na faixa etária menores de 5 anos, em especial entre 6 meses e 2 anos de idade, entre as gestantes. A gente tem a questão da hipovitaminose A, que a gente tem tradicionalmente uma ação, que é uma ação de um programa voltado para o Nordeste, para uma nacional legal, mas os dados da BNDES de 2006 mostram, por exemplo, que a região Sudeste teve uma alta prevalência de hipovitaminose A, algo que a gente não imaginava que tivesse mais acontecendo na região Sudeste. A amostragem não permite dizer em que local, pela questão do poder do teste, mas a gente tem algumas suspeitas, né? Vale do Ribeira, Vale do Quitinhões, todas as regiões que são regiões pobres da região Sudeste, que demandam algumas intervenções. E o beriberi, que ressurgiu depois de 80 anos. A gente tem beriberi no Maranhão, no Tocantins, e a gente tem informações, então com ação agora muito próxima com a saúde indígena, para o enfrentamento do beriberi em Roraima, bem ao norte de Roraima, já quase na divisa, em 2 aldeias indígenas específicas, né, onde a gente já está com uma ação lá de enfrentamento do beriberi. O que é muito triste, né, para um país nessa pungência que nós estamos vivendo, você tem uma situação de carência específica tão, né, vinculada à questão da insegurança alimentar, da miséria, da pobreza, da desassistência, como é a expressão do beriberi, né. Somado a isso, a gente tem a questão das necessidades alimentares específicas, a doença celíaca, a doença falciforme, um conjunto de outros agravos que a gente tem que acolher na nossa agenda programática. Só exemplificando com a anemia, então a anemia, os dados da PNDES de 2006 mostram que, em especial, a gente tem aí no Nordeste, no Sudeste e na região Sul, uma altíssima prevalência de anemia ferropriva entre as crianças. Pode chegar a 25% entre as crianças e quase 40% entre as mulheres gestantes. Por isso que a gente está numa agenda que é dentro da rede Cegonha, que é uma das redes de atenção à saúde. A gente tem uma ação específica de prevenção à anemia e o diálogo dos municípios que pactuarem a rede Cegonha no compromisso de estabelecer planos municipais de prevenção e controle da anemia. E, obviamente, essa expressão biológica, tanto do ponto de vista de estado nutricional como de carências nutricionais específicas, ela é resultado de um padrão de consumo alimentar cambiante, né? Onde a gente teve uma diminuição do consumo de alimentos básicos na dieta brasileira e o aumento de consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Com alto conteúdo de gordura, de sódio, de açúcar, de mudança não só do ponto de vista de composição nutricional desses alimentos, mas de práticas comportamentais relacionadas ao comer, né? Porque o padrão alimentar não é só a característica química do alimento, né? É como a gente come, em que situação a gente come, em que momento, né? E isso vai refletindo no aporte de energia, de nutrientes que a gente vai adquirindo. Isso não é só do alimento, é a relação homem-alimento. Isso é a riqueza da nutrição, né? É como que o homem se relaciona com o alimento. E a gente tem e como é que isso se relaciona num contexto social, num contexto de interesses econômicos, de marketing, de propaganda, e que impacta o padrão de consumo alimentar. Então, a gente tem no Brasil os dados da POF, que mostram uma diminuição do consumo de alimentos básicos, né? Uma alteração muito insignificante do consumo de frutas, legumes e verduras, o que é absolutamente vergonhoso no país de maior biodiversidade alimentar do mundo, né? A gente tem um consumo tão baixo de frutas e hortaliças e, por outro lado, um aumento expressivo do consumo de alimentos ultraprocessados. Acho que eu vou passar isso aqui. Então, isso foi o primeiro lado da mudança, né? Que foi o lado do cenário do padrão de consumo alimentar, os dados epidemiológicos. O outro lado da mudança é o cenário político institucional. Eu já mencionei um pouquinho na minha fala. Então, a PNAM, quando foi lançada em 1999, ela foi uma das primeiras políticas setoriais do Sistema Único de Saúde.
Anterior à PNAM, só a política de assistência farmacêutica. Se você for pensar, a política de promoção da saúde de 2006, a política de atenção básica é posterior à política de alimentação e nutrição. Então a gente tem toda uma trajetória que nos permite olhar, e eu não vou detalhar, mas ao longo de 10 anos, várias conquistas que a PNAM foi adquirindo ao longo do seu tempo. Mas, ao mesmo tempo que a gente foi se reforçando enquanto uma agenda do Sistema Único de Saúde, por um lado muito positivo, teve um aumento um reposicionamento da segurança alimentar e nutricional no Brasil, por meio do CONSEA, da CAISAN, dos espaços, que são espaços de controle e participação social, mas também por uma decisão política, né, de trazer a agenda da segurança alimentar para muito próximo da presidência da República e do desdobramento que isso traz do ponto de vista de prioridade de governo. Né? Isso fez com que a gente refletisse a PNAM, e eu acho que essa é a grande marca desse novo texto da PNAM, né? Que é uma PNAM que ela se volta para o SUS. Porque se vocês tiverem a oportunidade de reler a PNAM de 1999, ela foi publicada num momento de grande desarticulação da área da segurança alimentar e nutricional no Brasil, destituindo o CONSEA. Né? Então, a PNAM, ela abrigou, em 99, um discurso que era o discurso da intersetorialidade da segurança alimentar e nutricional. Ela trouxe para si a questão, por exemplo, do direito à alimentação adequada, quando isso nem estava na Constituição brasileira. Né? Que a PEC do direito à alimentação foi uma PEC muito recente. Então, 10 anos anterior à discussão da PEC, e já estava na PNAM. Isso é muito positivo do ponto de vista de manter articulado um conjunto de atores sociais que, na hora que você cria um outro espaço, um outro fórum, como é o CONSEA, eles se reposicionaram. Agora, por outro lado, era uma política que falava muito para fora do SUS e pouco para dentro do SUS. Né? Então, a gente fez esse diagnóstico, de que a gente já tinha conquistado, e a gente tem muito orgulho de dizer que a PNAM abrigou esse discurso da segurança alimentar e nutricional, mas que chegou o momento da PNAM se reposicionar enquanto uma política do Sistema Único de Saúde que colabora para um conjunto de políticas da segurança alimentar e nutricional, que se soma ao PNAE, que se soma ao PAT, que se soma a outros programas, que são programas setoriais, e que esse mosaico de programas e iniciativas constitui a base das políticas intersetoriais de segurança alimentar e nutricional. Porque não tem como ter uma política de segurança alimentar e nutricional que não articule outras políticas, pela natureza intersetorial da temática da segurança. É o que nos cabe enquanto setor saúde. Aí eu tenho muita tranquilidade de dizer isso. Aí pode ter alguns de vocês que trabalham com alimentação escolar, né? Mas eu falo de um locus, eu falo de um lugar, eu falo de dentro da saúde. De dentro da saúde para fora, para a discussão da segurança alimentar e nutricional. Então, esse é o meu espaço, a minha janela de observação do mundo e de colaboração. Tá? Então, como é que a gente vê a PNAM? A gente vê a PNAM hoje como uma política do setor saúde, do SUS, que articula dois grandes sistemas, que é o Sistema Único de Saúde e o CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ela é essa política que faz a ponte entre esses dois grandes sistemas. Né? E como tal, ela tem um grande desafio, que é o desafio de levar a agenda da alimentação e nutrição de forma transversal e permeável ao conjunto de programas e ações do Sistema Único de Saúde. Ou seja, na hora que eu estiver lá discutindo a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, eu tenho que discutir anemia lá dentro, porque eu sei que a anemia é um agravo nutricional importante para a gestante. Então, é lá dentro da política da saúde da mulher que eu tenho que discutir. Quando eu estiver discutindo a política do idoso, é lá na política do idoso que eu tenho que estar discutindo. Ou seja, é a natureza da alimentação e nutrição que é para além de ciclos de vida, ela é transversal. Então, exige de nós, nutricionistas, exige de nós, responsáveis técnicos, nos estados, nos municípios, em qualquer espaço de gestão da política, a capacidade de articulação setorial interna no SUS. De conversar com o vizinho da sala que é responsável pela área técnica da gerência da saúde da criança, de conversar com a área do idoso, de conversar com a vigilância alimentar e nutricional, pela natureza da nossa ação da alimentação e nutrição, que ela é transversal, e essa é a nossa riqueza, é a transversalidade interna dentro da agenda de saúde e o nosso potencial de colaborar na discussão intersetorial e de ser o ativador de um conjunto de ações e programas intersetoriais, como, por exemplo, o Programa Saúde na Escola, onde uma das suas prioridades é a agenda da avaliação do estado nutricional, das condições de saúde dos escolares e de promoção da alimentação adequada e saudável. Isso é um exemplo, mas poderia dar outros exemplos, né, de como que a gente tem
essa potencialidade do diálogo, que é o diálogo intersetorial. Então, em função disso, como eu já de alguma forma mencionei, em 2010, numa parceria, que foi a parceria entre o Conselho Intersetorial de Alimentação e Nutrição, que é uma câmara de participação social do Conselho Nacional de Saúde, né, que é a instância máxima de controle social do Sistema Único de Saúde. Então, nessa parceria com a CGPAN, à época, né, no Ministério, se estabeleceu 26 seminários estaduais e um grande seminário nacional, onde vocês podem ter tido a oportunidade de participar desses seminários, que foi um seminário que resultou numa publicação que era os 10 anos da PNAM, está disponível no nosso site, um balanço da PNAM. Eu, como gestora, estando gestora, né, tive muita felicidade de receber esse legado assim, da gestão anterior, que foi toda uma reflexão coletiva muito rica, democrática, dialógica, com o conjunto de atores da União, desse balanço sobre o que foram os 10 anos da PNAM. Então, de posse desse presente que eu recebi, aí a minha missão, enquanto coordenadora, era concluir o processo. Né? Então, para concluir esse processo, o que a gente fez? Primeiro, a gente fez um alinhamento de toda essa reflexão, um alinhamento com os dados mais recentes de saúde da população brasileira, derivado das modificações do quadro epidemiológico, né, e do quadro socioeconômico. A gente fez um alinhamento com as novas direções de gestão e atenção adotadas no SUS nos últimos anos, porque uma política, ela é uma política de Estado, mas ela também é uma política de governo, né? Então não adianta eu fazer uma política que tive uma discussão ampla se ela não tem permeabilidade, interface com o que se discute hoje de forma de organização do SUS. Então, eu não posso discutir organização da atenção nutricional hoje, no cenário de pactuação do SUS, que não passe pela organização das redes de atenção em saúde. Porque essa é a lógica, esse é o movimento. Eu não posso falar em financiamento das ações de alimentação e nutrição se eu não falar em pactuação de resultados. Porque hoje a lógica de financiamento do Sistema Único de Saúde é pactuar resultados. Acabou essa história de repasse de recursos para o município, independente se vai executar ou se não vai executar. Então, a gente está num processo de revisão dos nossos acordos interfederativos em relação à gestão do Sistema Único de Saúde. Então, era importantíssimo que a gente não ficasse paralelo. A gente, na alimentação e nutrição, a gente tem, às vezes, uma postura muito assim, correta, compromissada, mas paralela, de caixinha separada. Né? Então, acho que a gente tem que ter um esforço, e eu digo isso com muita tranquilidade aqui, com muita solidariedade, né? Mas que é o nosso esforço de integração. Eu cheguei lá no Ministério e eu vi muito isso, muito essa queixa, e isso vale para o conjunto do país, né? E hoje eu tenho um mantra. O meu mantra é a alimentação e a nutrição integrada às outras políticas de saúde, do sistema de saúde. Então, para isso, a gente tem que estar antenado ao que está acontecendo. Não adianta ficar só no meu discursinho técnico, dos programas, da ação de alimentação e nutrição. Tem que saber o que está acontecendo no SUS. Tem que saber como é que está sendo pensada a gestão do sistema de saúde. Como é que o meu secretário de saúde se posiciona em relação às redes de atenção. Como é que o meu secretário de saúde, o meu coordenador da atenção básica, ele se organiza em relação a isso. Tá? E a gente também fez um esforço de pensar pensar e sistematizar e pactuar quais são as responsabilidades do setor saúde junto ao CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Né? A gente fico muito feliz e orgulhosa de poder dizer isso para vocês, que pela primeira vez a segurança alimentar e nutricional ela saiu do discurso intersetorial, discurso, e ela entrou no planejamento orçamentário. Porque no PPA, que é o Planejamento Plurianual, se criou um programa intersetorial de segurança alimentar e nutricional, onde o conjunto dos ministérios, isso vai se reproduzindo, esse é o PPA da União, né, se reproduz depois no PPA dos estados e dos municípios, disseram quanto eles iam aportar do seu orçamento para as ações de segurança alimentar e nutricional. E o Ministério da Saúde, a área de alimentação e nutrição, coordena um objetivo específico do PPA de segurança alimentar e nutricional. Isso pode parecer pouco, gente, mas não é. É sair do discurso para o pragmatismo da gestão orçamentária. Né? O pragmatismo do que é fazer acontecer e organizar os programas e as políticas. A gente tem uma grande expectativa, isso aconteceu no PPA de 2012 para 2015, no PPA da União, e que isso vai se refletindo no PPA dos estados e no PPA dos municípios.
e eu acho importante dizer isso, para que quem trabalha nos estados, quem trabalha nos municípios, observar, olha, está lá no documento da União, como é que eu consigo transpor isso, ou adaptar, ou melhorar, mas para o meu planejamento estratégico plurianual no meu estado ou no meu município. Tá? Então, em 2011, no final, a gente foi pactuada, foi aprovada numa reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, que é a CIT, vocês sabem o que é isso, que é o espaço máximo de deliberação do SUS, onde você tem a representação dos secretários, do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, dos Conselhos dos Secretários Estaduais de Saúde, mais o Ministério da Saúde, que sentam numa mesa de negociação, e as grandes questões do SUS são pactuadas nesse conselho e depois aprovadas e fiscalizadas no Conselho Nacional de Saúde, mas aqui é o Conselho de Gestores. Tá? A nossa política foi pactuada em 27 de outubro de 2011, com muitos elogios, né, com grande comprometimento percebido dos secretários estaduais, dos secretários municipais, com, obviamente, preocupações como o desafio da implementação, mas reconhecendo a importância dessa política. Né? E foi publicada no Diário Oficial da União em 18 de 11 de 2011. Esse documento está disponível lá no site da Coordenação.